Buenas. Fala, Bruno. Tudo bom, cara? Tudo bom, cara? Tudo certo, Daniel. E por aí? Tudo tranquilo. Vamos dar aqui 5 minutinhos antes de começar para o pessoal ir entrando, se conectando, para participar aí da nossa live. Claro. Tranquilaço, tranquilaço. Meu áudio tá bom? Tá conseguindo me ouvir bem? Eu te escuto super bem. Tem um ecozinho, mas talvez seja só para mim. Não sei quem tá aí na live, se o pessoal tá com eco também. Vamos ver se a galera responde. Beleza. E aí, como é que estão as coisas aí? Corridas mais boas. Mas bem boas. Acho que todo mundo tá vivendo um pouquinho dessa loucura, né? Nossa, muito, né? Brasil inteiro, vocês estão aí em Natal, a gente fica aqui no sul, em Floripa, e aqui tá... Cara, eu vi um vídeo falando super bem daí, da retomada, pouco quantidade de casos. Tá sendo um case Brasil, né? Sim, acho que tem muito a ver com, não entrando em política, assim, mas tem muito a ver a rápida tomada de decisão dos governantes aqui no começo. Acho que foi o primeiro estado a ter um decreto oficial do governador. E o polo tecnológico, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né, na nossa conversa, mas o polo tecnológico ajudou muito isso também, né? A maior receita de Florianópolis vem das empresas de tecnologia. São empresas que podem trabalhar em home office. Então, a gente fez um movimento aqui de ir para home office muito, muito cedo, né? O exemplo até da Feeds, Daniel, a gente foi para home office uma semana, 10 dias antes do decreto oficial. Nossa. E foi um movimento legal de outras empresas de tecnologia também. E eu vi que, cara, uma das coisas importantes de fazer é não só tomar decisão rápida, mas você controlar o vírus e não as pessoas, né? Então, quanto mais as pessoas estão tomando fazendo os testes, etc., você consegue ir mapeando o vírus, né? Muito mais do que ir mapeando as pessoas. Isso é um ponto que eu acho que fez a diferença aí, né? Que vocês fizeram bastante teste. E o pessoal está usando bastante tecnologia aqui também para mapear A Kátia coisas. acabou se envolvendo nesse tema? Sim, sim. E a gente tem empresas grandes na área de dados aqui na região que ajudaram também, né, o Estado e a Prefeitura a fazer um mapeamento, cruzamento dos dados, análise estatísticas e tudo mais, né? Empresas de base tecnológica. Se não é a própria Nel aí, que é uma empresa a nível nacional. Mas eles estão lá no Estímulo 2020 também, né? Eles estão tomando várias posições bastante. Acho que sim, acho que uns 10 dias depois do decreto, a gente já recebia por SMS se tinha caso na região, perto da nossa residência. A tecnologia ajudou a catapultar, assim, a ser um fator, um catalisador para a informação, né? Tô animal. Vamos esperar mais um pouquinho, mais um minutinho, a gente já começa. É aniversário do amigo meu, o Olavo, um abraço para ele. Opa! Dá mais um tempinho aí. Geralmente eu dou 5 minutinhos, então até 19h05 a gente fica aguardando a galera se conectar e depois a gente começa o... Pessoal, quem tiver perguntas, pode colocar aqui. Ó, a Sofia falou que tá com eco. Eu vou botar meu fone, eu tô com o fone aqui do lado. Deixa eu ver se com o fone vai resolver, Sofia. Dá um apoio aí no feedback, peraí. Ficou melhor? Agora ficou show. Então beleza. Pessoal, continua o eco aí, se continuar você avisa, mas vocês avisam, mas pra mim tá super ok. Quem foi entrando aí... Eu tô com fundo de um guarda-roupa, é um background do Zoom que eu coloquei. Conta premium do Zoom, né? Exatamente. Boa. Pessoal, vai curtindo. Obrigado aí, vai dando feedback aí, Roberto. O coraçãozinho aí que vai ajudando a live a atingir mais pessoas. Clicando ali no coraçãozinho. Cara, vamos lá? Vamos começar? Bora! Seguinte, Bruno. Primeiro, acho que o mais importante aqui é compartilhar um pouco do quem é o Bruno para as pessoas que estão aqui participando.
Então, assim, contar um pouco da sua história, da sua trajetória profissional, mas também da sua trajetória pessoal e compartilhar um pouco aí do seu case, enfim, de tudo que você viveu até chegar ao ponto de criar a Feed. Então, bola com você agora. Se apresenta aí e compartilha um pouco da sua história pra gente. Beleza. Eu sei que, primeiro, Daniel, obrigado pelo convite aí, estou muito feliz de ter essa conversa. Adoro trocar ideias sobre negócios e sobre carreira, e sobre gestão, sobre um monte de coisa. Boa. Vocês, né, e boa parte talvez dos seguidores são da região Nordeste. Eu sou aqui do Sul, então eu nasci em Porto Alegre, né, sou gaúcho, apesar de não seguir as tradições regionais aí, mas sou gaúcho. Meus pais vieram para Florianópolis, eu era bem pequeno, então nasci aqui, nasci em Porto Alegre, mas vivia a vida toda aqui na ilha. E aí, naquela idade da adolescência, onde vai decidir o que vai fazer da vida, eu já tinha uma certa afinidade com computadores, vou entrar na área de tecnologia, né? O que hoje parece uma decisão super, super óbvia, na época não era, né? Sei lá, 10, 12 anos atrás, não era uma solução, uma coisa tão óbvia assim. Não é verdade? Acabou que o mercado de tecnologia explodiu aí no Brasil, é uma tendência nos Estados Você Unidos, não é um mas no daqueles Brasil... caras que aprendeu a programar sozinho de férias, não, né? Não Tá. sou Então desse é menos cara. cinematográfico. Não, bem menos. Não, tinha uma garagem, eu construí o meu primeiro software que roubava dinheiro com 12 anos de idade. Não. Inclusive, Daniel, quando eu entrei na faculdade, daí eu fiz tecnologia, eu fiz uma faculdade que era Gestão da Tecnologia da Informação. Era um curso mesclado super legal, que era metade da área técnica, programação, redes, infraestrutura, e a outra metade administração, gestão de projetos, gestão de negócios. Então, acho que foi a primeira faísca, assim. Eu lembro que na primeira fase eu tive uma aula de administração de empresas que deu um estalo, assim. Eu falei, cara, legal, computador é legal, tecnologia é legal, mas esse negócio de business aqui, de pegar isso, transformar num produto, ver preço, mercado, tem coisas divertidas aí no meio também. E daí tu falou de programar, eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu tive aula de programação também na primeira fase, falei, meu Deus, eu nunca vou ser programador na vida. E aí, acho que na segunda fase eu troquei de empresa, eu trabalhava com infraestrutura na época, com redes, fui para uma empresa bem conhecida aqui na região, onde eu fiz minha carreira lá, fiquei 5 anos lá, como desenvolvedor de software, né? E aí acabei me apaixonando, fiquei um bom tempo, aí fiquei vários anos trabalhando com desenvolvimento de software. Depois fiz minha pós-graduação em gestão de projetos, então fui muito para a linha de gestão de projetos e produtos de tecnologia. Ainda nessa empresa? Comecei nessa empresa como gestão de produto, depois, daí assim, sou millennial, né? Então fiquei 1 ano em cada empresa, assim, durante um período, aprendendo um pouco de tudo, gestão de projetos, produto, pessoas e tudo mais. Fiz nesse tempo aí a minha pós em gestão de projetos, que foi sensacional. Meus professores eram muito bons. Fiz um networking muito bacana também. Tudo no Sul? Tudo no Sul, tudo aqui na região. E foi muito legal. Um marco nessa questão, Daniel, de escolaridade, da vida acadêmica e profissional, em 2010 eu tive a oportunidade de fazer o curso do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então é um livro super famoso, com certeza um dos livros mais vendidos no mundo nos últimos 50 anos. E eu fiz o curso deles e foi animal, assim, de novo, aquele estalo que dá. Tu fala, cara, tecnologia é muito legal mesmo, mas pessoas têm muitas coisas legais aí também. Então, de 2010 para cá, eu só estudei e fiz coisas relacionadas a pessoas. A própria pós-graduação em gestão de projetos, tu descobre que durante o curso que prazo, finanças, tudo mais é importante, tem várias técnicas para saber gerenciar. Mas quem vai executar todo o teu planejamento são as pessoas da tua equipe do projeto. Então, no fundo, pessoas está na base de tudo, né? Um dos meus livros favoritos é um livro chamado Peopleware. Então, a gente fala tanto de hardware e software, né? E o nome do livro é Peopleware. E é um livro dos anos 70, 75, 72, por aí. Se tu ler o livro hoje, parece que foi escrito ano passado. É muito moderno. Pô, legal, não conhecia esse livro. E uma das primeiras páginas do livro fala o seguinte, a gente estudou 200 projetos e nenhum falhou por problema de tecnologia. A falha sempre foi humana, sempre foram pessoas desengajadas, pessoas que não quiseram fazer, pessoas que não deram o seu melhor. Então, foi uma série de gatilhos aí que me fez olhar para pessoas, estudar isso, fui estudar psicologia social, fui estudar estratégias disruptivas com
E com nessa Clay época você Christensen já de liderava Harvard. equipes de desenvolvimento de produtos? Já, Tá. já. E comecei com equipezinhas pequenas, né? Tem o papel do líder técnico na nossa área, então, pessoa que se destaca tecnicamente, começa a ter responsabilidade. Então, a equipe vai de 3, 4 para 5 pessoas, depois 8, a equipe vai ficando mais heterogênea, pessoas de outras áreas. Aí, em 2015, eu comecei a gerenciar uma área de tecnologia maior, que tinha operações e produto e projetos, já tinha umas 15, 20 pessoas. E aí, antes de abrir a Feeds, eu trabalhava numa scale-up, na área de gestão de pessoas também, de gestão de ponto e presença, onde eu gerenciava 32 pessoas mais ou menos É diretamente. bastante. Aí já é um outro nível de complexidade, né? Tu tá formação de lideranças embaixo de ti, tu tem responsabilidades grandes, clientes muito grandes embaixo da operação, relacionamento com outros diretores da empresa, relacionamento com diretores dos teus clientes, né? Então começa a ficar um pouco mais complexa toda essa rede. Legal. E aí terminou a história antes da FITS? Isso, e aí, no meio dessa loucura toda, dessa grande equipe, eu queria trazer para essa equipe, Daniel, a melhor gestão do mundo, né? Eu acho que eu tenho um pouco disso de me cobrar, de ser bom e de dar o meu melhor. E eu sabia grande parte das melhores práticas, né? Então, vou citar algumas. Eu queria que todo mundo soubesse qual que era o objetivo e a meta da nossa equipe, por exemplo. E eu gostaria de fazer o one-on-one com todo mundo e dar feedback para todo mundo. Só que eu comecei a organizar isso em planilha. E no segundo mês já estava uma confusão aquela planilha. Putz, eu botei a data, mas era para ter botado um ok, e aí a fórmula já não batia. E olha que eu gosto de planilha, assim, mas já não consegui. Aí os one-on-ones estava tudo em Google Drive, e aí os documentos, às vezes eu salvava na pasta certa, às vezes não, às vezes eu ia para reunião e acabava a bateria do notebook. Sei lá, começou, eu não tinha mais os documentos, eu não tinha mais os dados históricos, eu não tinha comparação. Os objetivos e os comunicados eu tinha que ficar mandando e-mail. E aí eu não consegui. Disse, beleza, vou contratar uma ferramenta. Aí eu olhei para o mercado e falei, pô, não tem nada para me atender. Aí tinha uma ferramenta gringa, assim, umas duas ferramentas gringas. O meu time, diferente de um time de alta gestão, de alta liderança, não era um time que conseguiria usar facilmente uma ferramenta internacional, por exemplo. Né? E eu, cara, eu acho que tem alguma coisa aqui, tem alguma oportunidade aqui, deixa eu ver, deixa eu explorar mais um pouquinho disso. Eu já tinha tentado empreender outras vezes, tenho vários amigos empreendedores. A cena de empreendedorismo em Florianópolis é muito forte, então tinha um pouco do networking. E aí eu olhei para isso, comecei a investigar o mercado era grande, o mercado de gestão de pessoas é gigante no Brasil e no mundo todo. Você tem alguns números aí para compartilhar para gente? Tenho, assim, no Brasil a gente está falando de 40 milhões de pessoas formais dentro das empresas, mas esse número pode ser maior. E quando a gente fala de mundo, tirando a Ásia e a Europa, e o leste da Europa, lá, a parte aqueles países nórdicos e tudo mais, quando a gente fala de Estados Unidos, Latinoamérica e os países da Europa Central, ali, do Oeste, a gente está falando de 500 milhões de pessoas formais. Nossa, muita Né? gente. Então, é muita gente, é muita gente. Então é um mercado grande. Não é à toa que a gente tem empresas como SAP, Oracle, que tem uma fatia gigante desse mercado. São empresas monstruosas, né? Cara, quando você viu essa oportunidade, você chegou a fazer um estudo de mercado para entender essa amplitude, para entender não só a sua dor ali enquanto gestor, mas o quanto ela estava espalhada pelo mundo, e aí teve alguma relação assim de buscar a dimensão desse problema? Sim, mas confesso que olhando para o que eu sei hoje, foi uma visão mais superficial, Tá. né? Tipo assim, meio que conta de padeiro. Deixa eu ver se o mercado tem mais de, sei lá, 100 milhões de pessoas no mundo, se eu pudesse cobrar R$ 10 para cada um, né? Qual que é o meu tamanho do mercado total, qual que é o que realmente esse serviço faria sentido, porque não é para todo mundo, então a empresa que tem 5 colaboradores, por exemplo, não faz sentido, né? A gente chama de SOA, isso, que é o mercado onde eu poderia orientar esse meu serviço, entregar esse meu serviço. Depois a gente olha um pouquinho mais regionalizado, onde é que eu consigo alcançar esse mercado. Então a gente está falando no Brasil, a gente está falando de aproximadamente 5 a 10 milhões de pessoas que trabalham em empresas formais, são formais, em empresas com mais de 20 colaboradores. Então só no Brasil já é um mercado grande o suficiente para ter a Feeds, né, que é a empresa que eu acabei criando, entre outros concorrentes. Legal. Também. Então você tinha aí a capacidade de gestor, você tinha a capacidade
técnica de desenvolvimento e você tinha também esses estudos e aspirações para o universo dos recursos humanos, né, da gestão de pessoas. E aí eu acho que essas coisas acabaram se conectando e aí você entrou não só numa startup, que é uma empresa de tecnologia, mas também nesse mercado de gestão de pessoas, né? Agora, para tirar um pouco da dúvida da galera, fala aí um pouco o que é a FIDS, o que vocês fazem, enfim, conta um pouco do case de vocês. E uma coisa, antes de falar da FIDS, falou uma coisa que é muito legal e que eu vejo que eu tive uma oportunidade realmente, assim, de... Eu tive a dor como gestor, eu conhecia um pouco do mercado para trabalhar e eu tive uma coisa que poucas pessoas têm, na verdade, que é eu sabia como construir aquilo, porque eu tive uma experiência como programador, como desenvolvedor de software durante muito tempo. Uhum. Então eu tinha tudo que eu precisava na mão para falar, olha, agora é a hora, talvez, não vou deixar o cavalo passar, né? Uhum. O cavalo pode passar só uma vez na frente. E, cara, isso faz toda a diferença, né? Porque quando eu estava Toda. empreendendo, uma das maiores dificuldades que eu tinha no começo era de dialogar com esse mundo de tecnologia. Você não sabe até onde você pode ir, o que é possível, o que não é. E, assim, por isso que esse negócio de pessoa que larga a faculdade com 17 anos e vira bilionário do dia para a noite não é tão verdade, né? Quanto mais experiência, casca, vai fazendo a diferença. Com certeza. E é legal tu falar isso porque o meu sócio, que é o Gabriel, ele é publicitário, né? Ele não tem background by de the way. tecnologia. Demais, demais. E aí é legal porque, assim, como ele não tinha esse background de tecnologia, às vezes ele pedia algumas coisas no produto, quando estava começando, tinha pouquíssimos clientes, pouquíssimos feedbacks ainda. A naturalidade que ele pedia para mudar a cor do botão era a mesma que, não, identifica automaticamente o humor do Daniel e se tiver bom, já sugere como ele vai melhorar o humor dele, sabe? Era a mesma naturalidade, assim. Porque é difícil entender onde é que estão, né? Às vezes algumas coisas a linha é meio tênue, assim. É inevitável. E aí, então, em 2018, eu e o Gabriel, a gente criou a FIDS. A FIDS é uma plataforma de engajamento de colaboradores, onde a gente ajuda as empresas a melhorar o clima, o engajamento e o desempenho dos colaboradores dentro das empresas através das melhores práticas de gestão de pessoas do mundo. Então, a gente foi investigar o que Google faz, o que Facebook faz, o que Netflix faz, o que o Andy Grove na Intel nos anos 70 fez para ser aclamado como um dos melhores gestores do mundo, né? Jack Welch. Então a gente foi investigar, a gente falou com antropólogos, sociólogos, filósofos, né? E muito foi de Mário Sérgio Cortella. Então a gente junta um pouco de teoria, história, ser humano, psicologia social, psicologia comportamental. O que faz um gestor ser um bom gestor, um RH ser um bom RH. Então a gente foi estudando isso, Daniel, e aplicando num único produto, né, que hoje é a plataforma da FIDS, que a gente fala que é o one-stop shop para gestão de pessoas, ou seja, não preciso contratar uma ferramenta de pesquisa de clima, não preciso contratar uma ferramenta para gestão de objetivos e metas, uma ferramenta para fazer reuniões one-on-one, uma ferramenta de PDI. O sistema único, super simples, tudo integrado, fácil de usar, e ainda a gente usa estratégias de People Analytics, que é cruzar esses dados todos dentro da plataforma para dar insights para os gestores e para o RH. Né? Ó, Daniel, teu time tem 10 pessoas, metade delas tu não fez o one-on-one esse mês, está na hora de fazer o one-on-one, né? O exemplo. Ou, das 50 equipes que vocês têm, eu tenho 3 em humor crítico aqui. Não precisa olhar para as 47, olha primeiramente para essas 3. Né? Então a gente integrou tudo, fez uma solução super robusta aí para ajudar as empresas de tecnologia a varejo, de indústria. É claro que a gente tem um sweet spot, falando de negócios aí, a gente tem empresas ali entre 50 e 300 colaboradores que a gente entra mais fácil, mas hoje a gente tem empresas dentro da FIDS com 700, 800, 1.000 e poucos colaboradores já dentro da plataforma. Legal. Cara, eu imagino que o papel da gestão das pessoas deve ter mudado bastante com o impacto do Covid, não trazendo o Covid agora que já está ficando buzzword, mas as pessoas agora estão de casa. Né? E uma coisa é você gerenciar olhando, outra coisa é você gerenciar à distância. O que era a FIDS? Qual era a importância da FIDS antes do Covid-19? E qual é a importância da FIDS hoje? Né? Qual é o impacto da FIDS nos negócios? Excelente questionamento, Daniel. A importância da FIDS, para quem entende gestão de pessoas, a importância da FIDS antes era gigantesca. Não digo FIDS, a gente tem vários concorrentes, tá, pessoal? Mas sim, a importância de olhar para pessoas é extremamente grande.
existe playbooks de boas práticas de gestão, pessoal. A gente não está reinventando a roda, a gente não reinventou o mundo. Fazer o 101, o Andy Grove escreveu um livro nos anos 80, High Output Management, o impacto de uma 101 na vida do colaborador. Pouquíssimos gestores fazem. Né? Perguntar qual que é o teu medo, Daniel, qual que é o teu maior medo hoje? Tem alguma coisa que tu gostaria de fazer que não fez ainda? Né? Como é que eu posso te ajudar? Né? Tem várias coisas ali. A gente tem um playbook que a gente roda isso e consegue extrair. Então, antes da pandemia, era gigante. Agora, a gente tinha alguns percalços, algumas pessoas que tentavam contornar, tipo, eu não registro o one-on-one na Feeds porque eu faço pessoalmente, né? Eu não dou feedback na Feeds, não vou contratar Feeds porque eu vou lá na mesa da pessoa e dou feedback. Bom, isso acabou, agora tu precisa usar Feeds. E aí agora eu digo que a Feeds multiplicou ao quadrado aí a importância dela, porque gerir por feeling não funciona mais. Agora ficou Você não impossível, consegue mais né? saber. Então, até a nossa chamada para nossa conversa se o gestor não se apoiar em tecnologia para gerenciar as pessoas, como ele faz com processos, como ele faz com projetos, como ele sempre fez com as outras coisas, mas nunca quis olhar em relação a pessoas, agora ele vai precisar fazer. Então, vem como, de novo, um catalisador para pegar essa tecnologia e ajudar a favor da área de gestão de pessoas também. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe grande dentro da empresa, dentro da Gentil. Qual das minhas 700 pessoas eu preciso olhar agora? Eu não consigo olhar para 700 pessoas. Ou você, como gestor, tem 15, 20 pessoas embaixo, 50 pessoas embaixo. Aquele feeling da sala do tipo, o André chegou hoje, não tá legal, né? Ou, puta, o Joãozinho tá brigando com o Pedrinho, aconteceu alguma coisa entre os dois. Não tem mais. Então eu preciso de ferramentas tecnológicas que permitam a pessoa levantar a mão e falar, olha, hoje eu não estou legal, né? Ó, tô tendo um conflito, o fulano mandou um feedback para o outro, foi no tom desse feedback não foi legal. Então a ferramenta te ajuda a pegar, identificar essa agulha do palheiro e falar, olha, das 50 pessoas, hoje eu preciso olhar para o André. O André hoje não está legal, né? Então é com o André que eu vou fazer. Não, e outra coisa Um que outro eu exemplo. estava falando com a Samília esses dias e ela falando justamente de você poder deixar o histórico dos seus feedbacks, né? Você poder revisitar aquilo, você poder revisitar de uma forma estruturada o que o seu líder conversou com você, né? E não ficar aquele papo jogado no ar que você aplica 1, 2, 3 dias e depois você acaba esquecendo. E outra coisa que eu acho super legal também algumas funções que são anônimas, né? Então, se você está precisando botar para fora alguma informação dentro daquela organização, o Feed se permite, de forma segura, colocar para fora isso, né? E, enfim, identificar alguns gargalos que qualquer tipo de empresa pode eventualmente ter, mas que o grande lance é a gente poder corrigir rápido. Exatamente. A gente fala do mundo VUCA, né? Agora tu falou de agilidade, né? O VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. A gente passou, sei lá, os últimos 2 anos falando de mundo VUCA, mas acho que nunca foi um momento tão VUCA quanto o momento que a gente está vivendo agora, de 10, 15 de março até agora. Março mesmo durou 2 anos, né? Abril e maio duraram 2 semanas. Porque foi uma loucura, março foi uma loucura para todo mundo pivotando, reinventando coisa, inventando coisa, mudando. Sabendo disso, a agilidade, o poder da informação, Daniel, na tomada de decisão, é um diferencial competitivo. E eu digo mais, conversar com as pessoas virou um diferencial competitivo. Porque as pessoas te dão insights, tu resolve problema. Se tu não conversa com o teu time, tu só está escondendo o problema. O teu time está escondendo uma gavetinha o problema que ele tem. Né? Então, assim, não fez one-on-one com o teu time nos últimos 30 dias, agenda para amanhã, tá vendo aí a nossa live? Sai da live, não sai agora, mas na hora que acabar a live, vai lá e agenda o one-on-one com o colaborador e tu vai ver qual vai ser a diferença nas próximas 2, 3 semanas subsequentes da vida desse colaborador. Às vezes, pessoal, tem alguém da tua equipe com um problema que para ela é super grande e para ti é tão simples de resolver. Às vezes ela precisa de um dia de folga para resolver um problema pessoal. Às vezes ela precisa visitar um familiar. Às vezes ela quer se abrir com alguém. Então, o papel do gestor como coaching vem com um processo super positivo de gestão e de alavancagem do desempenho das equipes. Né? Eu estava hoje num call do Silicon Valley Bank e os caras estavam falando justamente isso, né? Que você tem... Hoje eles são seus colaboradores, mas são seus clientes para sempre, né? Então, no final do dia, essa grande família também é seu cliente, também é cliente de outras pessoas. Então, quanto mais você tiver
humanamente próximo dessas pessoas, entendendo ali as dores, mais conexões você cria, né? E mais assim você consegue exercer o seu propósito enquanto organização. Isso é muito... Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Quais são os principais indicadores que você acaba olhando para o seu negócio enquanto gestor de pessoas e que você recomenda as outras pessoas também olharem? Até o Gabriel entrou agora. Aí, Gabriel, aí, ó. Cara figura. Olhando para pessoas, a gente precisa garantir algumas coisas, tá? Então, por exemplo, todo mundo da equipe, eu vou falar de coisas mais simples até mais complexas, né? Todo mundo da equipe tem que estar se desenvolvendo. Então, todo mundo tem que ter um PDI ativo. Uhum. Tá? Isso para mim é uma coisa super básica. Coisas que são simples, mas não trabalho. Todo gestor tem que fazer uma one-on-one, uma vez por mês, com todos os seus liderados diretos. Tá? Sabe qual que é o maior desafio de gestão, Daniel? A gente pode olhar eu poderia falar outros indicadores, mas para mim esses são dois muito importantes. Mas o de reconhecimento, há quanto tempo tu não está sem dar um feedback ou um reconhecimento público para o colaborador do teu time. E se 100% do teu time sabe quais são os objetivos e metas da tua equipe. Se isso acontecer, se a tua equipe sabe 100% para onde é que a equipe está indo, e tu faz o ano com todo mundo da tua equipe, tu é 1% no mundo. Então, isso que eu estou falando para vocês, que vocês falam, isso aí, Bruno, é super simples fazer, eu vou começar amanhã. Você vai ser um dos melhores você vai ser um dos melhores gestores do mundo. Eu gostei da respirada. Esse cara, calma. De verdade. É porque o que eu ia falar é o seguinte, o pulo do gato não é isso. Eu tô te dizendo como. O pulo do gato é uma palavra chamada consistência. Sim. Consistência. E eu não quero ser hipócrita aqui falar que às vezes eu falho numa one-on-one durante um mês. Cara, a agenda não bateu, eu ia fazer essa semana com o Iago, não deu, joguei pra semana que vem, não deu. Às vezes era pra fazer todo mês, teve um mês que eu levei 45 dias entre um ano e outro. Teve mês que eu, mesma ferramenta lembrando, não entrei, não reconheci o Daniel por aquele negócio que ele fez. Esqueci de mandar um feedback pra Camila, pro Gabriel. Acontece. O pulo do gato do bom gestor é a consistência. É lembrar de fazer o one-on-one todos os meses, é lembrar de reconhecer todos os meses, é lembrar de dar feedback frequente, fazer isso durante 5 anos seguidos e não 3 meses. E não quando o negócio apertou agora do Covid, que eu vi um monte de gente falando, agora eu não tenho mais tempo, agora eu larguei os OKRs. Não, agora era a hora de fazer mais one-on-one, agora era hora de puxar mais os OKRs, sabe? Uhum. Então, no susto, no receio, na falta de tempo como desculpa, a consistência cai. Eu gosto muito de uma fala do Simon Sinek, eu tenho ele como guru aí, ele fala muito sobre a questão da liderança como consistência. A analogia que ele faz é a academia, por exemplo, ou escovar dente. Foi um vídeo dele na entrevista? Mega entrevista, pra mim, né? Sensacional. Sensacional. Pessoal, muito não adianta ficar um mês sem escovar o dente, chegar lá e ficar 2 horas escovando dentes todo dia 31, todo dia 30. Não resolve. Gestão é a mesma coisa. Não pode ser, todo dia 30 do mês eu vou parar e vou dar feedbacks para todo mundo. Vou parar e fazer um ano com todo mundo. Todo mês um pouquinho, toda semana tu faz um pouquinho, tu faz uma daily meeting, tu delega uma coisa a mais, tu delega uma responsabilidade a mais, e aí tu vai construindo aos poucos, né? Igual ir pra academia. É meia hora todos os dias, meia hora 3 vezes por semana. Não adianta assim, não, dezembro eu vou 8 horas por dia e em janeiro eu vou estar bombadão. Não vai rolar. E cara, muitos dos trabalhos, né? Tem até a teoria que fala que 5 a 10% aí é inspiração, o resto é luta, né? E para você que estudou, que sabe o impacto, que trabalha com isso, se já é difícil você ter 100% de consistência no trabalho, imagina para uma empresa que não tinha isso, que não conhecia, mas que ele se apegou no site da Feeds, enfim, numa live como essa, em algum momento que você compartilhou dessas boas práticas, e o cara, eu quero. Mas a partir do momento que ele adota isso, para ele realmente vivenciar o benefício da Feeds e da gestão de pessoas de forma consistente, é uma mudança cultural gigantesca, né? Porque é a mudança cultural do dia a dia, né? Da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta.
Qual que é para você o principal desafio nessa relação com seus clientes B2B, né, que são empresas, para facilitar nessa transição cultural? Né? Mindset. Ou as empresas têm mindset de crescimento, ou elas têm um mindset fixo. As empresas que têm mindset fixo são muito difíceis de mudar. A gente tem várias empresas do varejo. Eu vou dar um exemplo, vou pegar o Grupo Gentil como exemplo aí. Fica à vontade. De licença. Licença poética está dada. Tá dada. No mesmo mês em que a gente perdeu um grande cliente nosso varejista, a gente fechou a parceria com vocês. E olha a diferença do mindset entre essas duas empresas. E as duas são do Nordeste, olha a coincidência. Uma falou assim, tô fechado, não vou olhar para pessoas agora, e a hora que der a gente vai ver o que vai fazer. A outra, no caso, você falou, tô fechado, ganhei tempo, agora é a hora de estruturar, porque quando eu voltar a gente vai voltar sendo a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Não que não seja boa, é excelente, mas eu vou analisar e vou me estruturar para quando voltar, a gente vai voltar voando, a gente vai voltar super estruturado, a gente vai voltar com todos os processos de gestão de pessoas mais alinhadas, a gente vai voltar com novidade, a gente vai voltar melhor. Então, o mindset de crescimento de vocês é muito superior. E isso, onde é que isso reflete? Nos negócios, é claro. Quando eu falo das boas práticas que a FIDS traz, é baseado em vários estudos, a gente usa pesquisas científicas, a gente usa, né, é bem consolidado. Eu não estou trazendo para ti, eu como FIDS, com uma startup de tecnologia que tem 2 anos. Se tu olhar as 10 empresas mais valiosas do mundo, as 10 usam as práticas que a gente fala. As 10, sem nenhuma exceção. Então, beleza, se tu não quiser acreditar exatamente na startupzinha de Floripa, então olha para as empresas mais valiosas do mundo e aprende com elas. A diferença é que eu vou te ajudar, eu sei o atalho. Eu sei atalho porque eu aprendi com eles. Então, precisa ir lá, entender qual que é a trajetória da Sheryl Sandberg, do Google, pro Facebook. Eu li todos os livros dela, eu vi todas as calls dela e eu compilei isso em conteúdo e num software para te ajudar nisso. Então, quando a gente vem na discussão da FIDS, a gente fala muito disso, que assim, vejam na gente um meio, né, um proxy para resolver os seus problemas de gestão de pessoas. Agora, de fato, Daniel, a tua pergunta é mindset. Se a empresa não tem mindset de crescimento, de falar, cara, eu preciso me abrir, eu preciso mudar, o mundo é globalizado, o mundo é plano, tá tudo achatado, um vírus da China, um negócio microscópico da China, em 60 dias paralisou o mundo. Se não entender isso, e que aí não... E vocês fazem essa distinção assim, no momento comercial de lidar com as empresas? Cara, essa empresa ela tem um mindset de crescimento, eu vou dar um atendimento mais acelerado, mais prático, essa empresa não tem, e eu preciso contextualizar para ela que é preciso ter. Tem essas... no seu comercial você tem essa visão? Tem, mas até na parte de CS, né? A equipe, a hora que pega o projeto, já vem com isso. A gente entende, assim, a primeira call que o CS faz, já sabe se o negócio vai andar em 30 dias, 30 a 60 dias, é uma implantação bem sucedida, ou se vai levar 6 meses e talvez não vai ser bem sucedido, né? Uhum. Tem um critério, Daniel, que é super fácil de identificar. É uma pergunta bem simples. O RH na sua empresa responde para quem? Opção 1, CEO. Opção 2, CFO. Se for para o CFO, a chance desse projeto dar certo é muito pequena. Tá? É óbvio que a gente tem casos de sucesso em que... mas, sim, mas a barreira é mais alta. A barreira é muito mais alta, porque o CFO tem conflito de interesse em gerenciar pessoas e dinheiro. Porque pessoas custam dinheiro. Manter pessoas felizes custa dinheiro, precisa de investimento. Tu precisa contratar uma plataforma, tu precisa contratar uma consultoria, tu precisa contratar... E ao mesmo tempo ele está olhando para a EBITDA e querendo reduzir custo. Então tem um conflito de interesse muito grande. O Gary Vee, que é um empresário americano super famoso também, ele fala, na minha empresa, o número 2 da minha empresa tem 800 colaboradores, eu acho. Eu sou o CEO, né? Ele é o CEO. O número 2 da minha empresa é a minha CHRO, é a minha diretora de pessoas. Pessoal, e aí fala numa das palestras, né? A gente vive de talento, a gente não vive de commodity, a gente não vive mais de ficar repetindo as mesmas coisas. Né? Então, se tu tem uma vendedora lá da Boticário que tem um insight, ela olha
né, a vitrine talvez tenha um padrão do Boticário para ser montado, imagina alguma coisa nessa linha. Mas ela vê que todo mundo passa por uma vitrine e olha para um perfume que ninguém estava esperando você vender mais. E ela tem esse insight, ela tem essa perspicácia, ela vai lá, interage, coloca o perfume para frente, ou de repente muda alguma coisa. Talvez vai gerar uma coisa um resultado muito melhor. As empresas vivem de talentos. Se eu não tenho pessoas olhando com carinho para isso, né, não vai acontecer. Eu gosto de uma frase do Simon de novo, Solta que é mais uma. 100% dos colaboradores são pessoas, 100% dos nossos clientes são pessoas. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios. Não tem como ser bom só em uma das coisas. Faz todo sentido. E aqui a Samira está participando da nossa live, até mandar um abraço aqui. Ela é a principal embaixadora FIDS aqui dentro da Gentil Negócios, né? E até aproveito, cara, para pegar esse gancho e te perguntar como é a relação com uma empresa de software de 70 anos, 100 anos, é diferente da relação com a startup, né? Como é que você, enquanto fundador de uma startup que é mais ágil, consegue se adaptar melhor, você consegue utilizar da interação dos seus clientes para o desenvolvimento do seu produto? Como é que você faz isso, né? Como é que você faz essa ponte de feedback, essa relação próxima? Eu achei que acabou não falando das consequências do Covid na física, que você ligou para todo mundo, enfim, tem não é só na fala, né? Você realmente é esse cara que está se conectando com as pessoas de forma humana, mas conta um pouco do desenvolvimento do produto durante a relação de atendimento dos seus clientes. A gente tomou uma decisão, falando de... eu vou contextualizar sobre isso. Eu tive a oportunidade de ter uma consultoria numa das empresas que eu trabalhei com um professor de Stanford e foi sensacional a consultoria, mas ele falou uma coisa super simples que ficou na minha cabeça e que ajudou a alavancar o nosso negócio, que é o seguinte: imagina uma perninha de galinha com três pontas, assim, né? Ele falou assim: uma empresa só pode ser boa em uma dessas três coisas: produto, relacionamento com o cliente ou eficiência operacional. Uma dessas três coisas. Pode ser mediana nas outras, mas numa delas você vai precisar se destacar. E aí, Daniel, eu e o Gabriel, a gente tomou uma decisão lá no começo que vai ser em relacionamento com o cliente. Vai ser customer centric de verdade. De relacionamento, que é o relacionamento que eu tenho, né, super bom contigo, com o Felipe, com a Samila e com os outros nossas centenas de clientes aí. Mas também isso se reflete no produto. Né? Então eu tive a oportunidade essa semana de ter uma conversa com um time que a gente está implantando aí, e vocês estão com uma consultoria na área de avaliação de desempenho também. Estamos com a Visage. A gente foi trocando várias ideias com o pessoal da Visage, várias ideias e tal. Eu falei, não, cara, a gente vai botar isso no produto, vamos fazer um teste. Então a gente ouve muitos clientes. Só para te ter uma ideia, eu não conheço outra empresa do nosso porte que faça isso, tá? Desde o dia 1, a gente tem um chat para todos os usuários da nossa plataforma se comunicarem com o nosso central de atendimento. Um chat em tempo real. Nosso tempo médio de atendimento é 55 segundos. Então a gente tem 160 clientes, mas não é só os diretores e o RH dessa empresa que entram em contato com a gente. O estagiário pode tirar dúvida. Pode tirar dúvida de conceito, pode tirar dúvida de problema, pode relatar problema, pode dar sugestão. Então o nosso time de atendimento pega isso, mapeia, agradece. Se for só uma sugestão, agradece, tenta entender o impacto disso. E isso vai para o mapeamento que a nossa equipe de produto faz toda semana. A maioria das sprints no mundo duram ou 4 semanas ou 2 semanas. Na FIDS dura 1 semana. Então, toda semana a gente está iterando sobre as demandas dos clientes, as dores dos clientes, o que é maior, o que vai entregar mais resultado de fato para esse cliente. Às vezes ele tem só a dor, a gente tenta mostrar a solução e tudo mais, a gente vai interagindo. E às vezes, 1 semana depois, 15 dias depois, já está no ar e a gente vai interagindo e evoluindo o produto dessa maneira. Particularmente, cara, até desculpa te interromper, mas eu acho que é o melhor de trabalhar com startup é porque você tem a capacidade de construir junto com a empresa o produto. Né? Se você pega, por exemplo, uma Microsoft, um Word da vida, cara, se você ligar para dar um feedback, paciência, reza e vê se chega. Com startup, não. Você realmente tem um poder de construir junto. Né? E eu acho que essa é uma das coisas mais legais desse relacionamento de grandes empresas, médias e pequenas empresas, essa inovação aberta, né? Que é se conectar com startups. Claro que a gente tem que tomar cuidado como gestão de produto, que é não se perder, né? Então,
Às vezes os clientes pedem coisas mirabolantes. E como tem melhorias incrementais super bacanas, Bruno, eu queria que tivesse tag na reunião de one-on-one para eu poder organizar melhor. Pô, legal, vamos analisar. Mas tem gente que, com essa mesma facilidade, pede uma funcionalidade nova, do tipo, por que vocês não incluem um chat dentro da Feeds? O Slack vale uns 2 bilhões de dólares, o Google Hangout uns 5 bilhões, porque eu não vou ter como competir com esses caras, entendeu? Então, e é super natural, sabe? Troca essa cor de botão e constrói um sisteminha de chat pra gente também. Mas aí é a diferença do bom empreendedor, né? Ele vai conseguir ver exatamente aquilo que, é relevante para o seu propósito, para a sua visão, e o que é recorrente, né? Um caso perdido que não tem nada a ver com o propósito, cara, paciência. Agora, vários casos que estão conectados com o seu propósito, tá, então uma outra relevância, e por mais que seja difícil, acaba virando uma prioridade, né? Exatamente. Legal, cara. Eu sou super fã dessa área de desenvolvimento de produto. Eu fiz alguns cursos já lá no Terra, enfim. Ó, a gente tá com uma vaga aberta aí para gestão de produto, Daniel. Vamos conversar mais. Manda a proposta, que eu mando lá pro meu avô. Cara, aproveitando o papo de desenvolvimento de produto, deixa eu entrar um pouco mais no segmento do varejo, né? Eu sei que você atende todos os setores, mas eu queria pegar a sua visão sobre a Feeds, gestão de pessoas e varejo. Tem alguma coisa particular nesse triângulo? Tem várias coisas. A gente ainda está aprendendo. Varejo não é o nosso maior expertise ainda, apesar de a gente ter clientes grandes, né? O próprio Grupo Gentil, a gente tem Farm, Animale, entre outras varejistas aí em todo o Brasil. Mas tem várias coisas importantes. Primeiro, um ponto que a gente tem que ressaltar é que varejo vive de pessoas. Né? Calor então, vocês humano, têm... puro. Exatamente. E franchise, então, no nosso caso, desculpa te interromper, aí é humanidade pura, né? Porque o produto chega. Então, nosso negócio é a gestão de vendedores, no final do dia. Exatamente. E vendedores são o quê? Pessoas. Eles têm sonhos, eles têm dores, eles têm problemas, eles têm medos, eles têm angústias, eles têm metas de vida, né? Então, dá o exemplo do Grupo Soma, eu acho que tem, sei lá, umas 1.000 pessoas em back-office, 1.500 pessoas em back-office, e 4.000 pessoas na rua. Então, é uma força de vendas gigantesca, né? Vocês, eu não lembro a proporção, mas sei lá, 150, 200, 150 em back-office, 600, 700 na rua. Então, é uma força de venda muito grande. Então, vocês vivem, o varejo, o franqueado, vive de pessoas, né? Então, isso é um ponto importante. Porque às vezes tu olha para a indústria, que tem muita coisa robotizada, com produtos poucas pessoas com produtos de alto valor agregado, às vezes tem menos volume de pessoas, né? Uhum. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, como falou de franquias, gestão, por exemplo, a equipe de gestão de pessoas fica distante do público final. É diferente de uma empresa de tecnologia que tem 200 colaboradores, onde o RH está sempre ali, está ouvindo, está sentindo, sente o clima, sente se as pessoas estão bem, se não estão. Né? Não dá para o RH ficar visitando todas as 100 lojas de vocês o tempo todo. Então, a gente tem que começar a criar mecanismos mais inteligentes e mais factíveis para ouvir essas pessoas, para integrar essas pessoas, para engajar, né? É claro que é importante que a vendedora lá, no fundo, tenha a meta lá embaixo, mas é importante ela entender o porquê da meta, é importante ela entender os valores do Grupo Gentil, né? É importante ela entender o propósito, por que ela está lá, né? Então, são essas coisas que são importantes e que no varejo a gente tem esse desafio. Então, a tecnologia ela é imprescindível. Né? Não dá para todo mundo estar lá na loja batendo martelo tudo. Então, se tem uma ferramenta, e aí fazendo o jabá da Feeds, que no momento do almoço, um pouquinho antes do trabalho, ou depois do trabalho, ela pode abrir ali, ou no momento de calmaria da loja, e ver, cara, olha só que massa, a loja aqui do lado bateu a meta, eles comemoraram na Feeds, né? Ou, puta, o nosso presidente mandou um comunicado, olha só que legal que a gente está fazendo, eles estão olhando para a gente. Então, interagir nessa questão da comunicação, acho que é primordial, né? Então, mais do que olhar só para a operação da venda, é olhar para as pessoas como pessoas e usar tudo que a gente sabe e que vocês dominam também de transparência, de falar o que está acontecendo, de ouvir as pessoas, desse canal ser não ser unidirecional, né? Então,
você fala, mas você ouve também, ouve a dor dessa pessoa. Então a tecnologia aproxima muito isso e te dá poder de tomar as decisões mais rápidas, né? Então vocês olham as 100 lojas lá dentro da Feeds e falam, opa, peraí, essa loja aqui está com algum problema sério, né? Tem um Então, negócio legal, que eu não sei se você chegou a falar aqui, mas é a questão do humor, né? Todos os dias, o primeiro acesso na plataforma é dizer como você está se sentindo, né? E você ter o humor por loja é um indicador muito legal, né? Você pode agir. Sem feeds, você não saberia qual é a loja que está com humor lá embaixo. E se a loja está com humor lá embaixo, consequentemente, seu cliente vai ser atendido por uma pessoa que está ou com problema ou desanimada, né? sim, e aí a tomada de decisão é mais simples, né? Eu tenho 100 lojas, eu tenho 3 com problemas. Qual que eu vou visitar das 3? Das 100? Uma das 3. E aí eu vou lá pessoalmente, converso com essa pessoa, mando alguém do time, né? Faço alguma pontuação, assim, exatamente na dor da onde está acontecendo o possível problema. Legal. O Gabriel falou que é a melhor live que ele já participou. Conta não, vindo do Gabriel. Conta, ele é bem crítico, cara. Pô, O cara, Gabriel é teu crítico, sócio cara. falando que é a melhor live fica fácil, né? É E brincadeira. eu paguei para ele falar isso também, então. Aí então fechou a conta, agora tudo faz sentido. Fechou. Cara, qual é a tua visão pro novo normal da gestão de pessoas? Eu acho que tem uma mudança cultural muito forte vindo. Tem uma mudança, por exemplo, do comércio, né? Você tem muitos estudos falando de você empoderar o pequeno. E aí deixa de ser o produto e vai muito mais para ajuda à comunidade local, né? Então o consumo por trás está muito mais relacionado a um propósito do que a um produto. Se a tendência ajude o pequeno. Então tem muita questão cultural que vai ser transformada. Embora eu tenha participado de uma live com o André Esteves do BTG, ele falou que, cara, eu não acredito em mudanças dramáticas. Enfim, as pessoas não vão mais a shopping, as pessoas não vão fazer mais aquilo. Mas quais são as sutilezas que você enxerga do futuro do RH, do futuro da gestão das pessoas, da relação das pessoas no trabalho? Enfim, o que é que você já tem sentido, seja na FITS, seja no ecossistema local que você está inserido de inovação aí do Sul, de Floripa, e seja nos seus clientes, no mercado nacional? Excelente. Eu acho que tem várias coisas que a gente poderia abordar aqui, tá, Daniel? O primeiro é que, como qualquer outra área, toda empresa que estava em fase de transformação digital, o Covid foi o acelerador, né? Não foi o CEO, não foi o CTO, foi o Covid que acelerou a transformação digital dentro das empresas. Especificamente dentro do RH, era uma área ainda menos digital, né? Pegou aí ficou para trás um pouco. O marketing já é digital há muito tempo, a área comercial já tem estratégias digitais há muito tempo. Como é que eu vejo isso? Numa reunião de diretoria de 2 anos atrás, o comercial mostrava pipeline, mostrava um monte de gráfico e a tomada de decisão, o marketing a mesma coisa, e o RH mostrava ações, né? Não, a gente comemorou o aniversário, a gente fez tal coisa. Agora não, agora o RH passa a ser estratégico. E a tecnologia veio apoiando o RH até esse momento. Mas mesmo assim ainda tinha um atrito muito grande pela questão do presencial, das pessoas tentarem não quererem usar a tecnologia porque eles achavam que o presencial substituiria isso. O que a gente tem visto, e que eu acho que é uma mudança que veio por causa do Covid, como acelerador e que vai mudar daqui para frente sim, gestão de pessoas precisa de tecnologia. Tu vai conversar com o Bruno na sala, Daniel, ótimo, mas anota dentro da Feeds a tua conversa que tu teve com ele, o feedback que teve com ele. Porque isso vai nos apoiar numa tomada de decisão. Vai nos apoiar numa tomada de decisão, talvez quando o Bruno não estiver aqui, a gente vai entender o teu perfil, vai entender o perfil do Bruno, fazer um estudo, vou fazer uma análise de turnover aqui, por que o nosso turnover está acima da média do mercado? Deixa eu olhar aqui. Cara, tá todo mundo saindo, a maioria das pessoas que saem é da área do Daniel. Deixa eu ver aqui, o Daniel não faz one-on-one, o Daniel não manda feedback. Então, a aceleração da tecnologia no RH é uma coisa que agora veio para ficar. A gente sentiu isso nos próprios números, tá? Então, enquanto um monte de gente estagnou, a Feeds cresceu nesses últimos 2, 3 meses. Teve um sustinho ali de março, março como um todo, mas abril e maio já foi um mês que abriu em super recuperação para a gente. Então, isso mostra como as empresas entenderam isso e começaram a buscar soluções para alavancar.
Legal. Um outro ponto que é legal, eu concordo um pouco sobre essa questão da mudança, mas uma coisa que eu acho que não vai ser uma mudança abrupta e tudo mais, mas o home office, ela vai ser uma opção muito mais vista daqui para frente, mas muito mais. Ela vai ser A uma XP opção, né? falou, Porque tem empresa que até fala, cara, vai pro home office, só que se o cara não aparece no escritório, fica todo mundo, pô, cadê o cara, né? Deve estar agora assistindo Netflix. Tinha uma exato, piada por trás em algumas empresas do home office, né? exatamente, exatamente. Passa a ser uma situação, passa a ser uma opção real, segura, confiável. E se eu tenho processos de gestão de processos, projetos e pessoas, tranquilo. Né? Porque a questão não é, eu não quero que tu instale um software no teu computador, Daniel, para eu saber quantos cliques tu deu, se tu está no site da empresa, se tu está trabalhando. Não é isso. Eu quero saber o seguinte, o meu propósito está alinhado com o teu? Tu sabe quais são os objetivos da equipe? Tu tem tudo que tu precisa para atingir os objetivos da equipe? Tem? Beleza, cara. Então a gente vai fazer uma reunião semanal aqui de alinhamento de escopo, que cada um da nossa equipe vai fazer e manda bala, cara. E a gente vai acompanhando isso semanalmente. Então, assim, a XP, o Twitter falou que não volta mais para os escritórios nunca Facebook, mais. Apple não, Facebook e acho que o Google falou que vai até o final do ano, né? Até o final do ano, a XP falou que vai até o final do Até o final do ano, a ano. FIDS vai até o final do ano. Olha Então, aí, assim, Fits e lá em mesmo, cima. exatamente, né? O pessoal da XP, Google, tudo copiando a gente. E, e, e o mais louco disso é que quando virar, não, beleza, acabou, tem vacina e tudo mais. Home office, como a gente já falou, home office vai ser uma opção muito mais verdadeira, muito mais verdadeira. Né? Então, preciso trabalhar de casa hoje. Cara, tranquilaço. As empresas de tecnologia já viveram isso, principalmente na equipe de tecnologia, né? Os desenvolvedores podem trabalhar de casa e tudo mais. Cara, eu acho que o mais legal que você falou são esses indicadores, né? Você está alinhado com o nosso propósito. Você sabe onde a gente tem que chegar e você tem tudo para fazer, cara, você pode estar na Índia, você pode. Tanto faz, E né? tu falou uma coisa muito legal agora. Uma coisa que vai mudar sobre o trabalho remoto é que no inglês eles chamam de WFH, né? Working from home. Não vai ser working from home, vai ser work from anywhere. Exatamente. É. Beleza, a gente fala muito de home office, mas eu posso não estar em home, eu posso estar viajando, não tem problema. Pessoal, vou lá para Natal, vou trabalhar um dia lá com o pessoal do Grupo Gentil, os outros 4, estou num hotel lá e tudo flui tranquilamente, porque a gente aprendeu a lidar com isso e tudo mais. E se o cara quiser ir para a Índia, se o cara quiser fazer viajar para onde quiser e trabalhar de lá, show de bola. Os processos estão alinhados, os projetos estão alinhados O Bruno, e a gestão de processos também está bem a alinhada. gente, o Instagram ele fecha a live em 60 minutos e a gente tem mais 7. Se você quiser falar alguma coisa específica, me avisa, mas eu queria dar um shift aqui na pergunta, mudar um pouco a perspectiva. A gente falou muito sobre gestão, líder para liderado. O que é que você tem de visão do liderado para o líder? Dessas pessoas estarem vivendo acesso a novas ferramentas, dessas pessoas estarem vivendo o home office. Enfim, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com home office, cara, tem uma curva de aprendizado ali para você começar a se regrar, para você. O que é que você tem visto em vez de para cima, de cima para baixo, de baixo para cima? Cara, adorei a pergunta. Pouquíssimas pessoas fazem essa pergunta. Sensacional, cara. De verdade, parabéns pela pergunta. E eu vou começar respondendo ela com uma frase que é super importante. A qualidade do teu líder é tão boa quanto o feedback que tu dá para ele. Olha que impactante, anota aí. A qualidade do teu líder é tão bom quanto o feedback que tu dá para ele. Ai, meu líder me microgerencia. Quantas vezes tu falou isso para ele? Ai, meu líder... Quantas vezes tu foi lá e falou isso para ele? Porque se tu não falar, pessoal, ele é um humano, ele é igualzinho a ti. Ele tem problemas em casa, ele tem problemas financeiros, ele tem problema na família, ele tem medo, ele tem uma porrada de trabalho. E pior, ele tem gente cobrando de cima, ele tem gente cobrando de baixo, tem gente cobrando dos lados. Né, o middle management mesmo é o cara que está mais perdido. Então, se tu não der, tu como colaborador, tu tem uma responsabilidade também, vamos dizer assim, social, que é dê feedbacks pro teu líder. Ele vai ser tão bom quanto a quantidade de feedbacks que tu vai dar para ele, porque ele não consegue enxergar. O ser humano tem um viés de miopia
que é eu enxergo o problema no outro, mas eu não enxergo em mim mesmo. Né? Então, se eu não tenho pessoas à minha volta que eu permita essa segurança, esse círculo de segurança para me darem feedback, acaba não acontecendo. Então, eu vejo, e aí falando das outras coisas que tu comentou ali, que é um momento incrível para o liderado se aproximar do líder. Momento incrível. Se abrir, né, jogar de kimono aberto, né, se abrir, falar das dores, pedir ideia, pedir sugestão, ajudar, falar que está com problema. Falar, cara, eu não tenho uma mesa para trabalhar aqui em casa, me ajuda, me dá uma ideia. Às vezes não pode ajudar com dinheiro, mas dá uma ideia. Se puder ajudar com dinheiro, ótimo. Né? A gente está num momento agora da FIDS que a gente vai começar a organizar, já que a gente decidiu que a gente vai ficar até o final do ano, então a gente está organizando os equipamentos na casa de todo mundo. Tem gente que precisa de mesa, tem gente que precisa de monitor. Então a gente está bem nesse momento. As cadeiras a gente já tinha liberado. Então, momento de se aproximar ainda mais, né, do líder, porque é um momento que a gente precisa. E ele também precisa, e também talvez seja o momento de tu ouvir, de tu mostrar que ele pode ser vulnerável contigo. Né? Tem um livro da Brené Brown que fala sobre liderança corajosa, que e aí eu vejo... Ela tem uma palestra no TED, né? falando sobre vulnerabilidade, né? Exatamente. Muito boa. E aí tem a questão do liderado também saber lidar com isso, de entender que o líder dele não é um super-homem. O líder ele também tem problemas, também tem desafios, né? E instigar o líder também a ser melhor. Então, é um momento sensível para todo mundo, mas o liderado tem um papel muito grande. Eu gosto de uma fala, tem um vídeo muito antigo, pessoal, do Roda Viva, com um consultor chamado Valdez Ludwig. Esse vídeo é muito bacana. Tem uma coisa que ele fala, que hoje, na linguagem atual, seria meio grotesca, mas eu vou usar as palavras que ele usou, que é o seguinte: ele faz uma analogia das empresas com a escravidão, né? E aí ele fala do chefe lá, do chefe da casa, né? Da casa, e não lembro a palavra, o nome desse. E esse cara, ele contrata o capataz. Por quê? Porque ele não quer sujar a mão. Ele não quer sujar a mão, então ele vai lá e contrata o capataz, que no mundo moderno a gente chama de gerente, né? E aí, o capataz, e aí o insight poderoso que ele fala é o seguinte: o capataz só existe, pessoal, porque existe o escravo. Tá? É óbvio que quando a gente fala de escravidão, o escravo não queria ser escravo. Mas nós, como colaboradores, como liderados, nós temos opções de ser escravos ou não. Então, se tu tem um gerente super chicote, não sei o quê, tenta se posicionar não como um escravo, não como uma pessoa que aceita isso e que ouve isso, mas de, cara, como é que eu posso ser proativo, como é que eu vou entregar mais, né? Já viu um jogador de futebol da várzea, que quer ser profissional, fazer gol contra porque ganha pouco? Cara, não é porque, Bruno, eu ganho mal aqui, então não vou me dar o meu melhor. Não, é o contrário, se tu ganha mal, tu tem que fazer 3 vezes melhor, porque só assim alguém vai te ver, vai te notar para te ganhar melhor. Então, nesse momento, acho que é uma puta oportunidade para o liderado, para os liderados enxergar, aumentar o relacionamento com o líder, ser vulnerável, entender a vulnerabilidade do outro também, né? E aí ir se desenvolvendo junto. Legal. Cara, muito obrigado por ter aceito o convite de participar da live. A gente já está chegando aqui em 60 minutos de conversa, então a qualquer momento ele fecha aqui. Mas eu queria, em nome da Gentil Negócios, pessoalmente também, agradecer seu tempo, por você ter compartilhado tanta coisa legal aqui com a gente. Acho que foi super legal, vários pontos, foi uma conversa super, super produtiva. Valeu mesmo, muito mestre. Bacana, excelentes perguntas, Daniel, muito obrigado, conta com a gente. Valeu, cara, um abraço, tchau, tchau. Valeu, pessoal, obrigado, tchau, tchau.